Alô, amigos, estamos começando aqui mais uma edição do nosso Alô Política, aqui na sua Alô TV, um programa que tem o propósito de trazer para você aqui os pré-candidatos e candidatos a partir das convenções que vão disputar cargos eletivos agora no dia 4 de outubro. Nós teremos em disputa aí as 17 vagas que Goiás tem no Congresso Nacional de uma cadeira de deputado federal, duas vagas que comporão lá o Senado, são 3 senadores, um continua com mandato, que é o senador Wilder, o mandato dele só termina em 2030, e duas vagas estão em disputa aí para o Senado. Também teremos a disputa para 41 vagas na Assembleia Legislativa e, é claro, governador, vice-governador, presidente e vice-presidente. Estamos com muita alegria nessa edição de hoje, recebendo aqui esse grande nome do nosso estado de Goiás, né? Um médico realmente com uma história brilhante, uma história de muito serviço prestado para a nossa comunidade, produtor rural, e vai contar um pouquinho aqui para nós sobre as suas pretensões. Ele que é pré-candidato a deputado federal, eu estou dizendo sobre o Dr. Wagner Miranda. Dr. Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui na Alô TV. Parabéns por toda a sua história, sua trajetória e, é claro, também parabéns por colocar o seu nome à disposição aí do eleitor goiano, o que traz muita qualificação para o nosso estado de Goiás ter um pré-candidato com todas as suas prerrogativas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um bom dia a todos. Eu agradeço imensamente, Helena, a oportunidade de estar aqui. Eu que sou médico de formação, tenho uma profissão e há 40 anos eu lido com assistência, vivo para assistir pessoas em saúde, né? E agora, depois de todo esse tempo, eu que nunca fui político, nunca tive nenhuma pretensão política, por necessidade maior em continuar nessa missão de assistir pessoas no quesito saúde, hoje sou pré-candidato a deputado federal pelo PL em Goiás. Muito bem. Dr. Wagner, eu queria dar a oportunidade para o senhor, como o senhor já contou aí, há mais de 40 anos, formado em medicina pela Universidade Federal de Goiás e trazendo aí como prática de vida a assistência aos nossos cidadãos, às nossas pessoas, cuidando de gente, né? Essa é a sua trajetória, mas eu queria dar a oportunidade para aquelas pessoas que ainda não conhecem o senhor, de poder conhecer um pouquinho mais sobre o Dr. Wagner Miranda. Quem é o Dr. Wagner Miranda? Então, nessa prática de assistência médica às pessoas, por praticamente 4 décadas, eu convivi com pessoas, com inúmeras famílias, com milhares de pacientes, nos momentos mais difíceis de suas vidas, ao defrontar com um diagnóstico de câncer, não é? Onde todo o conjunto familiar, todos os amigos, todas as pessoas envolvidas, inclusive as equipes de assistências, sofrem com esta situação. E não participei dessa situação apenas com as outras pessoas às quais eu pude assistir. Eu vivi essa situação dentro da minha própria família, né? As situações de medo, de sofrimento, de angústia e de luta que as pessoas às quais o câncer se impõe como um diagnóstico, e essa experiência me trouxe uma verdade que eu carrego todos os dias da minha vida, né? Assim que eu tenho trabalhado todos esses anos, e essa verdade é essa que eu carrego na minha camisa praticamente de uniforme, né? Ao perceber que no câncer, tempo é vida. Câncer. As Tempo é pessoas vida. acometidas dessa enfermidade tão tenebrosa, não é? E que acomete pessoas praticamente hoje de todas as famílias, todos os nossos ouvintes, né? Quem está nos assistindo, muito provavelmente tem um exemplo na própria família. E ao padecer de uma enfermidade como essa,
hoje uma imensa quantidade de pessoas vítimas do câncer, elas padecem de uma outra situação, parece que ainda mais tenebrosa do que a própria enfermidade de câncer, que é a espera, a eterna espera numa fila, numa regulação onde não é facultado quase nunca o acesso para que essas pessoas possam ter um diagnóstico mais precoce e um tratamento efetivo para salvar a vida dessas pessoas. Então, isso tem sido o Dr. Uma Wagner prática de Miranda vida. ao longo desses praticamente 40 anos. Muito bem. Ó, e o importante a gente ressaltar que, como ele já disse, é a primeira vez que coloca o nome dele como pré-candidato, né? E após as convenções, como candidato aí a um cargo eletivo, que é o cargo de deputado federal. Mas muito antes do que discurso, do que falácia, que é o que nós estamos, infelizmente, acostumados a ouvir nessa época de eleição, pessoas que aparecem hoje com milhares de propostas de solução. Quando termina a eleição, aquilo fica só realmente uma promessa vazia. Diferente dessa história, nós temos aqui alguém que já fez, que está fazendo, que tem uma história de 40 anos dedicada a buscar soluções, principalmente nesse caso das pessoas que sofrem dessa doença, que é o câncer. E olha, isso, muito mais que palavras, são ações. Ele está aí praticamente um projeto solo, né, sem ajuda de governo, sem ajuda de emendas parlamentares, construindo um grande hospital que é exclusivamente com esse propósito de tratar os doentes de câncer, que é o Hospital Dr. Francisco Camargo, que leva o nome aí do pai da dupla Zezé de Camargo e Luciano, que fica aqui na região metropolitana de Goiânia, próximo a Inhumas. É isso? Conta um pouquinho dessa grande obra que o senhor vem aí com tanta luta construindo e já realizando, inclusive, atendimentos. Então, Leandro, nessa prática de assistir pessoas enfermas, nessas décadas aí, nós percebemos que algo mais podia ser feito, né? Então, lançamos um desafio, conclamamos as pessoas da comunidade, pessoas comuns, pessoas da área da saúde, para que juntos pudéssemos criar uma entidade com o propósito de criar um hospital de câncer. Exatamente porque essa demanda reprimida é eterna, né? Como você bem disse, tem eleições, tem promessas e termina um mandato, vem outra eleição com as mesmas promessas vazias, não é? E as comunidades que a gente, no fronte de assistir as pessoas, percebe uma fila cada vez maior, as pessoas sem assistência adequada, os diagnósticos de câncer sendo feitos só tardiamente. 85% dos diagnósticos de câncer em Goiás, lembra, eles são diagnósticos de enfermidades avançadas, exatamente porque as pessoas não tiveram a oportunidade de uma consulta, da realização do exame diagnóstico mais cedo, para permitir... Até mesmo o preventivo, né? Exatamente, mesmo de orientações para prevenir ou diagnóstico e tratamento de lesões precursoras, onde a regra é a cura, mas a realidade nua e crua é que em torno de 85% desses diagnósticos de câncer no nosso estado são tardios, exatamente pela falta de acesso para a população para fazer a sua consulta, o seu diagnóstico, né? Então, diante disso, nós lançamos essa ideia, nós publicamos um edital para criar o Hospital de Câncer em Goiás. Isso evoluiu para a criação de uma associação para cuidado de câncer em Goiás. Conseguimos uma área na zona rural, às margens da rodovia estadual GO 070, a nossa rodovia do Boi, não é? No quilômetro 47, distante de Goiânia. Mas ligado em pista dupla, e elaboramos um projeto, né, com pessoas altamente capacitadas para criarmos um hospital que pudesse atender, que pudesse ter capacidade de assistir toda a jornada de um paciente vítima dessa enfermidade. Isso já fazem 12 anos, há 5 anos começamos os atendimentos
e hoje nós já entregamos 60 mil atendimentos num hospital na zona rural, o único hospital gratuito do Brasil, com atendimento, com entrega já de 60 mil atendimentos. Então, este é o Hospital de Câncer Francisco Camargo. Nós colocamos o nome do nosso saudoso Francisco Camargo, né, pai de Zezé de Camargo, que nós convidamos, ele é o nosso embaixador, exatamente para dar eco a essa voz, né, para que juntos, a comunidade, esse hospital que nasceu do seio da comunidade, né, dessa idealização que nós iniciamos, para que a nossa gente do estado de Goiás pudesse um dia ter acesso melhor para que um diagnóstico seja feito mais cedo, para que o tratamento possa ser instituído mais precocemente e que a regra seja a cura e não a morte desses pacientes. Porque hoje os pacientes estão morrendo com câncer, mas não do câncer é a grande maioria. Eles morrem da fila, da eterna fila da espera de um diagnóstico ou de um tratamento, não é? E isso poderia ser exatamente o reverso. Poderia-se ter diagnósticos precoces, poderia ter curas muito mais frequentes, sem o sofrimento, sem o padecimento dos pacientes e das famílias. Essa nossa luta, que acontece já ao longo de uma vida, o hospital já teve toda essa entrega, não é? Sem nunca ter recebido, como você mencionou, expressões, emendas parlamentares, emendas políticas, ajudas de governos, né? Zero, não é que pouca, é zero, nenhum centavo chegou lá através de ajudas de governos ou de emendas de parlamentares, de políticos. A população é extremamente generosa, a população é que ajuda e o hospital converte essas ajudas, sobretudo do agro. O agro de Goiás, o agro brasileiro, que além de colocar alimentos na mesa de todos nós, né, brasileiros, ele aprendeu também, além de produzir alimentos, produzir vida. Essas ajudas tão generosas, e mais de 90% das ajudas, das contribuições para o Hospital de Câncer Francisco Camargo, Leno, elas advêm do agro. E essa solidariedade é convertida em consultas, em diagnósticos, em tratamento, em curas, e assim esses homens e mulheres do agro de Goiás e do Brasil estão devolvendo pais, mães, filhos, avós, vivos e curados para suas famílias. Então, é uma história bonita, né? Chega a ser encantadora. E esse encanto é graças à solidariedade de tantas pessoas da comunidade, não política, da comunidade do nosso estado, de estados vizinhos, que colaboram com esse grande projeto da maior casa de saúde do centro-oeste do Brasil, que é o Hospital de Câncer Francisco Camargo. Por esses propósitos, né? Por esse propósito exato, né? De que as pessoas possam ter acesso para a sua assistência em saúde, é que nós estamos colocando o nosso nome como pré-candidato para discutir essas questões do agro e da saúde no seio das pessoas das comunidades, aqui no seu programa, que é tão difundido aí para tantas pessoas, para que juntos a gente possa estar caminhando para esse avanço culminar em mais assistência para as pessoas enfermas que tanto precisam, e isso faz a diferença entre a vida e a morte, para que a gente ganhe tempo, porque no câncer tempo é vida e isso precisa ser emplacado todos os dias na vida de todos nós. Muito bem. Parabéns ao senhor, parabéns a toda a sua equipe, parabéns por esse projeto belíssimo, né? Parabéns, uma salva de palmas a todos esses homens e mulheres do nosso agronegócio que mostram aí toda essa sensibilidade de atuar aonde quem devia atuar eram os nossos políticos,
eram eles que deveriam estar enviando emendas para lá. Cadê senadores, cadê deputados, cadê governo de Goiás que não compareceu ainda? Eu quero saber um pouco mais dessa história. Eu vou por um minutinho, vou tomar uma aguinha aqui e você acompanha aí no nosso intervalo um recado importante do nosso patrocinador e na sequência nós voltamos aqui com essa entrevista que está sensacional para que você possa ter consciência na hora de ir às urnas e escolher quem faz a diferença no nosso estado. É um minuto, eu volto aqui já já com Alô Política. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Goiás construiu o caminho seguro para seguir avançando. Com mais de 1.000 quilômetros de novas rodovias pavimentadas e duplicadas, Goiás se consolida como o coração logístico do Brasil. São 12 bilhões de reais investidos em infraestrutura desde 2019. Asfalto novo e pontes encurtam distâncias e aproximam produtores e consumidores. Com rodovias melhores, a gente ganha tempo. E tempo é dinheiro. Goiás segue em frente no caminho seguro. Governo de Goiás. É isso, amigo. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Alô Política, um programa aqui da sua Alô TV que traz à luz, a nome, as personalidades que estão colocando os seus nomes aí à disposição para representar a você, a mim, a todos nós goianos nos cargos que estarão em disputa no dia 4 de outubro, em especial ao cargo de deputado federal. Estamos recebendo aqui o Dr. Wagner Miranda, pré-candidato a deputado federal por Goiás, ele que é do partido PL, e está trazendo aqui um pouquinho da sua história, da sua trajetória, que, diga-se de passagem, uma história digna de muito aplauso, de muito reconhecimento, né? Não porque ele está prometendo que vai fazer caso seja eleito, não, porque ele já faz. E ele está colocando o seu nome à disposição justamente pela ausência dos nossos representantes de poder público em uma causa tão nobre, a uma causa tão necessária, que é o tratamento das pessoas com câncer. É aí um projeto que já está em execução. Olha, pasmem vocês que estão acompanhando essa entrevista. Há 12 anos que esse hospital foi iniciado, já atendeu mais de 60 mil pessoas e até hoje zero, isso mesmo que você está ouvindo, zero investimento público lá. Se não fosse os nossos empresários, os nossos homens e mulheres do agronegócio que estarem aí sensibilizados e fazendo ali as suas contribuições, as suas doações generosas, esse atendimento a essas 60 mil pessoas, quantas vidas dessas foram salvas porque tiveram atendimento? E eu pergunto, cadê você, deputado federal? Cadê você, deputado estadual? Cadê você, governador do estado de Goiás, que ainda não olhou? Vocês da classe artística, né, que tanto se empenharam aí em prol do CORA, esse hospital magnífico aí do tratamento de câncer às crianças, que também é muito importante, né, mas também precisamos multiplicar, não dividir, mas multiplicar as nossas ações, e a Alô TV se coloca a partir de hoje como uma defensora aí dessa ideia, desse projeto, dessa realidade tão importante que é o Hospital de Câncer Francisco Camargo, capitaneado aí pelo nosso convidado de hoje aqui, o Dr. Wagner Miranda. Então é importante que você cobre aí do seu parlamentar, cobre de quem você vai eleger, cobre de quem está eleito a fazer. Por que não está contribuindo? Qual o motivo? Porque eu perguntei para ele aqui no intervalo, não foi falta deles
formularem pedidos, não, de levar a proposta, de estar mostrando ali que a seriedade de um projeto desse foi pedido, mas até agora nada chegou. E com isso, o senhor já explicou, mas é importante ressaltar que está colocando o seu nome pela primeira vez para representar Goiás aí lá na Câmara dos Deputados, para buscar realmente esses investimentos, não só lá no Hospital Francisco Camargo, mas também em todas as áreas importantes aí. Nós já vamos falar já da bandeira do agronegócio, vamos falar ainda um pouco mais sobre esse feito, né, esse mérito tão importante realizado aí, idealizado e realizado pelo Dr. Wagner Miranda, que já mostrou competência, porque não está prometendo fazer não, ele já faz e sem ajuda. É incrível, mas o que está faltando para esses nossos políticos aí, o nosso governador do estado de Goiás, Daniel Vilela, um jovem sensível aí, a despertar e encaminhar recursos para que a gente possa ter essa obra lá, não só concluída, mas ampliada e esse atendimento aí continuado. Leno, eu creio que se falta é sensibilidade, é vontade de querer trazer benefícios para as pessoas, para as famílias, porque não tem nenhuma justificativa, né? Porque cuidar da vida é da responsabilidade de todos nós, cidadãos, quanto mais de gestores públicos, de detentores de mandato, não é? Então, não tem nenhuma conformidade que o hospital não tenha. Não existe nenhuma conformidade que o Hospital de Câncer Francisco Camargo não tenha. Tanto que faz, por excelência, os seus atendimentos. No último dia 10, nós atendemos 280 pacientes, advindo de 3 estados da federação, de 40 cidades do estado de Goiás. E realizamos 200 cirurgias num só dia. Olha só. Parece inacreditável. Os meios de comunicação, jornais de TV aberta estiveram lá, filmaram tudo, entrevistaram essas pessoas, não é? Então, não existe nenhuma inconformidade, não existe ausência de assistência. Pelo contrário, fizemos num só dia cirurgias em pacientes de 40 cidades. Qual hospital do Brasil que realizou 200 cirurgias no último dia 10, Leno? Eu não sei dizer, acredito que nenhum hospital brasileiro realizou 200 cirurgias num só dia. Agora, no dia 10, gratuitamente, na zona rural, aqui em Goiás. Então, o que falta para que os detentores de mandato político, os representantes da comunidade, os gestores públicos participem dessas ações, né? Então, se falta alguma coisa, eu creio que somente sensibilidade. Eu não sei como que se atribui sensibilidade a uma pessoa. Por isso, nós estamos levantando essa bandeira, né? Eu, como já foi dito, nunca tive nenhuma participação político-partidária. Hoje, como pré-candidato a deputado federal por Goiás, com essa bandeira de discutirmos a assistência às pessoas no quesito saúde, porque é da natureza humana, é um pedaço de Deus, é da ética médica, é da bioética, que tem os atributos mais nobres da vida, que é assistir quem precisa e deseja ser assistido. 2, é a prática do bem. 3, é não cometer danos, é não cometer o mal. E 4, princípio da bioética, que é a justiça, é o profissional de saúde garantir, ou pelo menos lutar para garantir o acesso daqueles enfermos ao serviço de saúde. E o que a gente vê hoje é essa demanda reprimida imensa. Nós temos, Leno, cada ano no Brasil, 77 mil novos casos de câncer de mama. As mulheres do Brasil são vitimizadas 77 mil vezes a cada ano. E em Goiás, uma grande parte disso.
A Organização Mundial de Saúde recomenda que as mulheres dos 40 aos 70 anos, todas elas, realizem um exame de mamografia anualmente. Sabe quantas cidades em Goiás, das nossas 246 cidades, fazem as mamografias dentro do próprio município? Quantas? Gratuitamente ou pelo Sistema Único de Saúde? Não dá 10%. Mais de 90% de todas as nossas cidades. Olha que dado que eu estou passando. E olha que absurdo, porque inclusive o slogan é câncer, tempo é vida. Esse diagnóstico, ele vai ajudar a que as pessoas possam ter ali a sua cura. Inclusive a Organização Mundial de Saúde, fazendo essa recomendação dos exames anuais para as mulheres dos 40 aos 70 anos, diz que até um quarto dessas mortes, quase 20 mil mortes, poderiam ser evitadas no nosso país anualmente, né? Se começa com a mamografia, e nós temos essa quantidade, mais de 200 cidades do nosso estado que nunca fez uma mamografia pelo Sistema Único de Saúde dentro do próprio município. Cidades com 100 anos, com 200 anos, com quase 300 anos, com quase 3 séculos, e que nunca fez um exame de mamografia para as mulheres do nosso estado de Goiás. Onde que está a sensibilidade? Não é? Onde que nós estamos tirando nota 10, 11, 12, não sei quanto, na gestão, na assistência às pessoas? Então, esse quarto princípio da ética, da bioética, de um pedacinho do céu que considero as pessoas que lidam com a assistência em saúde, que a justiça quer garantir, ou pelo menos lutar para garantir o acesso das pessoas a uma assistência em saúde. Então, exatamente por isso, por a gente vir tentando, lutando, pedindo 1, 2, 1000 vezes, com toda a conformidade, a atenção dos nossos representantes políticos, dos nossos gestores públicos, porque nós estamos fazendo sem nada disso, não é? É verdade. Não é uma vez, não é duas, não sou eu, é uma comunidade inteira, são uma grande quantidade de profissionais, dentro de toda a conformidade, prestando já, atingindo 60 mil atendimentos, sem nenhum recebimento por esses 60 mil atendimentos, é possível fazer. Então, com toda a máquina, com toda a estrutura que o país contém, com a Constituição de 1988, não é? Para que possa ser parceiro, para que possa estar do lado da população, do paciente que teve um infortúnio de ter um câncer, ele não precisa de um segundo infortúnio, que é ficar à margem e não ter acesso para que possa ser assistido. Então, eu repito, né? Cuidar da vida é da responsabilidade de todos nós. E nós, povo solidário, cuidamos uns dos outros. Mas eu juro que eu não consigo compreender por que os detentores de mandato e os gestores públicos deixam a nossa população à margem da assistência, numa fila, numa regulação que fica uma eternidade, onde grande parte das pessoas morrem nas filas com a doença, mas não da doença, não é? Porque se tivesse acesso, se tivesse assistência, se fosse facultado a eles serem assistidos, uma grande quantidade poderia vencer a enfermidade. E esse é o propósito de todas as pessoas de bem, né? Dessas pessoas que detêm a responsabilidade para si de cuidar da vida. Muito bem, mais uma vez, parabéns. É realmente inacreditável isso. E eu já faço um compromisso com o senhor aqui, com toda a diretoria lá do Hospital Francisco Camargo. Nos próximos dias, eu vou receber vários deputados que já estão com mandato e são candidatos à reeleição, senadores, o governador do estado de Goiás já fez compromisso de vir aqui nos dar entrevista, e eu vou fazer essa pergunta para todos eles, o porquê que nenhum deles, ou quanto que o senhor já destinou para o Hospital de Câncer lá do nosso estado de Goiás, que tem feito esse trabalho tão brilhante. Aí, de repente,
eles podem ter alguma explicação e eu vou fazer. E quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho aqui, sabe que aqui é jornalismo de verdade. Não é porque eu estou convidando a pessoa aqui que eu vou deixar de fazer uma pergunta que talvez possa até constrangê-la. É porque ele está lá como meu funcionário, como seu funcionário. Quem é eleito, ele é pago com os impostos que nós geramos. Então ele tem que dar explicações, sim. Ele tem que falar do que fez, mas explicar o porquê que não fez. E esse compromisso, o senhor pode ter certeza, acompanhar aqui as minhas entrevistas, que eu vou formular essa pergunta para todos que estiverem aqui. E aqueles que estão pretendendo ser, eu vou perguntar para ele, e a emenda lá do hospital, o senhor já preparou, vai ser sua primeira? Porque, gente, a gente tem que ajudar quem está fazendo, né? Eu quero parabenizar mais uma vez a comunidade do agro e essa é a pauta do nosso próximo bloco. O senhor também, que é produtor rural, vai falar um pouquinho desse estado tão pujante, essa importante vertente do nosso estado aqui, que é o nosso agro, e falar também do que o senhor pretende fazer em benefício do agronegócio goiano. É um minuto só, mas o intervalinho eu já volto com o Dr. Wagner Miranda. Fique ligado. Alô Política, o programa que traz a luz para você escolher com mais confiança e, é claro, quem vai fazer a diferença para nos representar. Fique ligado. Sim, entendi. E esse procedimento? Fazem aqui? Não. Isso só em Goiânia. Antes, marcar um procedimento médico em Goiás era assim. Mas graças à regionalização da saúde feita pelo governo, isso vem mudando para melhor. Se vive de perto mais policlínicas. Atenção e cuidado no dia a dia. A ampliação da rede, com 9 novos hospitais e 900 leitos de UTI em 26 municípios. A esperança com o Cora, o maior hospital público de tratamento de câncer infantil. E se vive de perto o futuro. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás já avançou bastante e vai continuar avançando. Governo de Goiás, seguindo no caminho seguro. Estamos de volta, amigo. Nosso programa Alô Política. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aí pelo YouTube, pelo site alotv.com.br e, é claro, também através da nossa página do Instagram. Você que acompanha aqui a nossa programação, compartilhe essa live, compartilhe esse programa para que mais pessoas possam aí ficar esclarecidas, né, das nossas entrevistas aqui, que tem o intuito e receberemos aqui candidatos de todos os partidos para que você possa fazer a sua avaliação consciente e trazer, é claro, a melhor escolha aí para a hora do seu voto. Estamos conversando hoje com esse grande homem da nossa sociedade goianiense, Dr. Wagner Miranda, ele que é médico já formado há mais de 40 anos, e falamos nos 2 blocos anteriores sobre esse grande projeto que ele idealizou, correu atrás e fez virar realidade, que é o Hospital de Tratamento de Câncer aqui do estado de Goiás. É o único hospital gratuito, 100% gratuito do Brasil, é o Hospital Francisco Camargo, que precisa aí da nossa contribuição. No final da live aqui eu vou perguntar para ele como é que você que também aí quer contribuir com essa obra importante pode fazer. Dr. Wagner, o senhor também é um grande produtor rural, é um homem aí forjado e na luta, né, do agronegócio, que a gente sabe que os nossos produtores são pessoas que quase
apostam ali tudo que tem para produzir, né? Porque se uma safra acaba não acontecendo, a gente sabe que aquele ônus ali fica muito pesado para quem está investindo em colocar o alimento de cada dia, não só na mesa do brasileiro, mas hoje somos um grande país exportador. Como é que está o nosso agro goiano? Sofrido, não é? Sofrido não de agora, porque o produtor, o agropecuarista, porteira adentro, ele faz o trabalho dele. E ele vem dando provas disso, Leno. Há décadas, o agro brasileiro mudou o status do Brasil, né? Levou as nossas exportações para mais de centena de países, aumentou as nossas divisas, multiplicou N vezes o nosso PIB. Então, o agro, a nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, né, que tanto tem trabalhado, que tanto contribuiu para a produtividade em nosso país, e esse agropecuarista que trabalha diuturnamente tem feito toda uma diferença na vida de todos nós no Brasil, não só do setor agropecuário, mas através da promoção de status de crescimento que o país detém graças ao agro. Né? Então, seja empresário, seja do comércio, seja da indústria, todos nós brasileiros desfrutamos dos benefícios que o agro traz para a nossa carteira de exportação brasileira. Mas você que está nos ouvindo, que lida com o agro, vocês percebem, repetem ano após ano dos nossos gargalos, não é? Seja a ProSoja, Federação da Agricultura, SGPA, Associação Goiana do Zebu, Fundepec, todas as entidades do agro apresentam todos os anos, todo período eleitoral, a sua cartilha de dificuldades maior, não é? Então, todos nós padecemos de estradas. Há quanto tempo que nós não recebemos estradas para beneficiar o escoamento das nossas safras, né? Não só o escoamento, mas de acesso para o desenvolvimento da produtividade. Todo período chuvoso apresenta lá em todos os canais de notícia as dificuldades de escoamento. Verdade. Não é verdade? Verdade. Né? Há quantos anos, há quantas décadas essa demanda de estradas é apresentada e nunca aparece uma solução? Qual estrada que chegou para você, amigo aí do agro, nos últimos anos ou nas últimas décadas? Então, essas promessas acontecem e nunca se resolvem. E o de energia elétrica no campo? Os noticiários, só começar a chover, as demandas sem ser atendidas e perdas. Prejuízos incalculáveis aí, produtor de leite perdendo a sua produção, o pessoal que está ali produzindo as aves também perdendo ali toda, né, por falta de energia. Todos nós sabemos de cor essas notícias porque elas se repetem ano após ano já há décadas, não é? E as questões de dificuldades ambientais, onde é apregoado que o agropecuarista é quase que um terrorista do meio ambiente, não é? E ao contrário, ele faz levar alimentos para todos nós, nas nossas mesas, não é? E uma legislação ambiental caótica, né? Se tem uma pessoa hoje, se tem uma classe que protege o meio ambiente, é o produtor rural. Toda propriedade rural tem suas reservas ambientais que ele compra pelo preço de mercado, não desfruta dela, paga o imposto territorial rural daquela área, zela e protege ela e não tem nenhum retorno. Quem da sociedade que faz isso que não o produtor rural? Então, as leis ambientais só têm dificultado e pejorado o produtor rural e nós não temos resoluções ambientais em prol da produção e da verdadeira conservação do meio ambiente, dessa sustentabilidade da produção. E os nossos representantes políticos entregou o que nesse quesito para o produtor rural? Então você, produtor rural, tem recebido o que dos seus parlamentares que vocês escolheram para representar a nossa classe, não é? E o crédito rural, não é? Então, olha aí você, produtor rural, o que você tem recebido
de favorável para a produção do agronegócio com relação a crédito. A nossa estrutura de crédito é da década de 1940, não é? Onde nós pagamos juros hoje de quase 20% ao ano. Não é? Na época ainda do papel e caneta, hoje é tudo digital e não evoluiu as leis. E hoje todo produtor paga isso 15%, 20% ao ano. Olha, quem tem uma liquidez de 20% não precisa produzir nada para ficar bilionário, não é verdade? Claro. Então, estrada, energia, crédito rural e questões ambientais, né, são gargalos quase que eternos de nós, produtores rurais, em Goiás e no Brasil. E os nossos gestores têm entregado alguma coisa nesse sentido? Pergunta a cada produtor rural, Lene, você que está na comunicação, não é? Então, todos nós padecemos e reivindicamos as mesmas coisas, entra ano, entra década, sai década, e essas entregas são quase que nulas. Então, nós precisamos discutir essas questões das condições para se produzir com sustentabilidade no agro, para que as nossas vidas continuem sendo abastecidas com produção de qualidade e que essa classe ela consiga continuar na sua atividade, estimular os filhos a manterem essa sucessão, porque cada dia essa sucessão, por tantas frustrações, tem sido mais difíceis. E, apesar disso, o agro é responsável pelas contribuições do Hospital de Câncer Francisco Camargo. É o principal mantenedor da atividade que eu faço, principal no dia a dia, que é nessa luta contra o câncer, e é esse produtor rural, com essas demandas sem serem atendidas, que apesar disso, tem produzido alimentos para todos nós, para tantos países, para as pessoas do mundo quase que inteiro, e contribuído para a assistência no câncer no nosso estado de Goiás. Muito bem. E o senhor falou das estradas aí, quais estradas novas foram construídas, mas se a gente tivesse pelo menos essas que já existem duplicadas, porque essas estradas de via única, elas são realmente um grande matadouro, né? Ali a probabilidade de acidente, ela cresce muito. Eu acho que essas duplicações deveriam ser obrigatoriamente exercidas, porque traria mais segurança, traria mais facilidade nesse escoamento e, é claro, novas vias. Nós temos aí a tão falada Ferrovia Norte-Sul, que até hoje, eu não sei a que veio, há tantos anos aí, a gente esperando o resultado dessa inauguração, e a gente está querendo ver resultado disso aí. O produtor rural, principalmente, que precisa desse apoio, e é importante ter lá representando no Congresso pessoas que são realmente ligadas a essa bandeira para buscar essas soluções, né? Porque de discurso vazio de 4 em 4 anos é o candidato Copa do Mundo que a gente está acostumado, agora você vai começar a receber aí a visita desses pré-candidatos e candidatos aí quando passarem as convenções, como ele disse agora há pouco, com as mesmas promessas de tantos anos, e a realização realmente a gente não acompanha, né? Então tá aí, essas são as duas principais bandeiras aqui do nosso pré-candidato, mas eu tenho certeza que ele tem aí, com toda a qualificação que tem, intelectual, de formação aí como médico, pensado soluções também para tantas áreas importantes, como a nossa segurança pública, a nossa educação, e eu quero já deixar aqui o convite para que a gente possa fazer um outro programa ainda nessa pré-campanha ou durante a campanha que se avizinha aí, para trazer também um pouco mais. Gostei muito de conhecê-lo. Realmente o nosso tempo aqui, ele passa muito rápido diante de pessoas que têm tanto a propor, né? Mas eu quero deixar aqui as nossas considerações de admiração à sua pessoa, que a gente já conhecia, mas aproveitar aqui, falando do agro, mandar um grande abraço. Quando eu disse para ele que ia entrevistá-lo aqui, ele falou, abraça ele lá, que ele é meu amigo, o nosso querido Marcos Elísio, lá da Planalto Tratores, presidente lá da Agrovia Castelo Branco. Abraçar também aqui, o pessoal que está fazendo a diferença aí,
o Fábio Miranda, o Luciano Tampo, o Rodrigo, lá da Agro Capital, a feira que acabou de acontecer o mês passado. A Alô TV teve presente lá, com estúdio lá, trazendo toda a cobertura, trazendo aí para a capital do agro, que é Goiânia, uma feira também tão importante. Então, um grande abraço, abraçando esses nomes aí, abraço a todos os nossos produtores rurais do estado de Goiás e do Brasil, e fica aqui a nossa admiração e respeito a essa bandeira. Eu vou para o último bloco na sequência com o Dr. Wagner Miranda. Fique ligado aqui no seu programa Alô Política, faça a sua melhor escolha, apresentando aqui as propostas dos nossos pré-candidatos para você escolher bem no dia 4 de outubro. É 1 minuto só e eu já volto. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! E é isso, amigos, estamos de volta aqui com o seu programa Alô Política. Olha, você que acompanha aqui a Alô TV, fica aqui a minha gratidão pela sua audiência qualificada. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube aí, deixa a sua inscrição para que você possa receber as nossas notificações da nossa programação, uma programação aqui bem variada, programas de todos os assuntos, falado por quem entende deles, né? Nós temos aqui o Alô Justiça, o Alô Educação, nós temos aqui programas ligados aí à saúde mental, o programa Poderosamente, temos também aqui o programa de todos os segmentos, né? Alô Justiça, como eu já disse, temos aí o Alô Criançada, que trata também da pauta da educação infanto-juvenil, e é isso que nós estamos propondo aqui, trazendo para você que acompanha o nosso trabalho, uma programação diferenciada, né? Para falar mal aí e para fazer aí sensacionalismo, já tem muitas emissoras. Aqui na Alô TV você vai ter sempre uma pauta qualificada com assuntos importantes e é claro, contando com a sua audiência qualificada aí. Estamos conversando aqui nesse programa de hoje com o Dr. Wagner Miranda, ele que é médico, produtor rural, e aí tem essa bandeira muito importante que é a idealização e construção do Hospital de Câncer de Goiás, Hospital Francisco Camargo. Dar um abraço também para a família Camargo, né, para esses grandes ídolos aí da música brasileira, em especial ao Zezé de Camargo e Luciano, que vestiu a camisa, né, literalmente, desse projeto e, é claro, tem ajudado muito aí a difundir essa importante conquista da nossa sociedade do estado de Goiás. Compromisso feito, vamos cobrar aí das nossas autoridades aí o apoio a esse importante empreendimento, né, da saúde gratuita. É isso mesmo, o único hospital que faz aí o atendimento 100% gratuito. Olha, ele citou agora há pouco, no bloco anterior, um dia 280 pessoas atendidas, mais de 3 estados ali, pacientes de 3 estados e de 40 cidades. Você também, prefeito da sua cidade aí que está sendo beneficiado, ajude lá o hospital, mande lá a sua contribuição, nem que seja de forma pessoal, faça a diferença, é isso que a gente espera. Dr. Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no nosso programa, realmente um bate-papo que nos deixa assim esperançosos, né? No sentido de termos aí pessoas boas e preparadas para nos representar. É uma disputa muito difícil, a gente sabe que, infelizmente,
ainda o poder econômico faz muita diferença. E você que está nos acompanhando aí, faça a diferença. Não venda o seu voto, né? Vote quem tem compromisso, quem já tem história, quem já está fazendo algo pela nossa sociedade. E está aqui um pré-candidato em que eu recomendo com todas as letras um bom candidato que será um grande representante lá, não porque ele está prometendo, mas porque ele já fez. Está aqui, ó, as suas redes sociais para você acompanhar. Antes das suas considerações finais, aquelas pessoas que têm o desejo de contribuir aí lá com esse projeto do Hospital do Câncer, como que elas podem fazer para poder fazer algum tipo de doação lá? Leandro, muito obrigado por esse momento tão precioso, onde a gente pode estar apresentando o que nós fazemos no dia a dia, né? Aqui veio o Hospital de Câncer Francisco Camargo, e esses anos, essas 4 décadas, onde nós temos dedicado a nossa vida a assistir pessoas. A saúde clama, a saúde grita por uma voz no Congresso Nacional há anos, não é? Exatamente por essas dificuldades imensas de acesso das pessoas da nossa comunidade para a assistência. Eu decidi ser essa voz da saúde, não é? Se isso for factível. Estou pré-candidato com essa bandeira de ser a voz da saúde, da assistência em saúde no Congresso Nacional. E, por extensão, também ser a voz do agro, ser a voz da educação, vez que fui professor aí por mais de 20 anos, professor da educação tradicional dos colégios, professor, preceptor de residência médica de inúmeros médicos que foram meus alunos. Então, a voz da família na Câmara Federal. Então, essa bagagem, como você mesmo disse, que ao longo da vida eu acumulei, tendo como carro-chefe a assistência de pessoas, mas toda essa bagagem de tributos, de consonância com a assistência de pessoas, eu decidi lutar para ser essa voz no Congresso Nacional, porque acredito que lá a gente possa sensibilizar mais pessoas, a própria União, para que as pessoas do nosso estado possam ter a sua vez, ter a sua assistência, ter a sua referência como dignas de estar sendo parceiras, sendo assistidas naqueles quesitos que precisam ser assistidas pelo Estado brasileiro. Muito obrigado ao seu programa, a você, a toda a equipe que tem participado dessa jornada, a todas as pessoas, a toda essa imensidão de pessoas de mais de 150 de cidades do estado de Goiás que têm contribuído e feito as suas colaborações com o Hospital de Câncer Francisco Camargo. Minha gratidão eterna a todos vocês. E continuamos lutando, porque no câncer, tempo é vida. Muito bem. Há alguma forma da gente poder pedir a contribuição, algum endereço, de que forma as pessoas que tiverem interesse de fazer uma contribuição podem acessar? Acessar nossas redes sociais, HCâncer Francisco Camargo, e tem todo um portal de transparência, tem toda uma maneira de participar, tem toda uma maneira de acessar para buscar os seus atendimentos e de acompanhar todo esse trabalho que é feito pelas pessoas das comunidades do estado de Goiás. Então, o Hospital de Câncer Francisco Camargo nasceu do seio da comunidade, não tem um dono, é da comunidade, e nos acompanhe e venha fazer parte dessa grande família Hospital de Câncer Francisco Camargo e nos ajudar nos nossos trabalhos. Muito bem, então tá facinho, é só você fazer a sua parte. Nós aqui da Alô TV vamos fazer a nossa, não só de contribuir, mas também de cobrar aí das nossas autoridades que elas possam também fazer as suas obrigações, que é trazer o benefício para quem depositou o voto neles, para quem paga o imposto, para quem gera renda e precisa dessa assistência, tá bom? Quero agradecer aqui a toda a sua equipe, né, que sempre nos trata lá com muito carinho, abraçar aqui o Dudu, a Daniele, o Marcelo e em especial a minha colega jornalista Clarissa, um grande abraço, obrigado aí por sempre estar nos indicando aqui os melhores, porque o nosso slogan é convidar as pessoas para virem para a Alô TV, porque os melhores, ó, estão aqui. Sucesso para o senhor
Que Deus possa abençoar nessa sua jornada. Em obrigado, breve quero te velho. receber aqui novamente, tá bom? Vem pra cá, você também. Alô TV.